Boa noite, pessoal. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo de economia. Vamos, desta feita, abordar o capitalismo e sua história. Em primeiro lugar, nós vamos fazer uma conceituação de capitalismo e socialismo e comunismo. Então, o que é capitalismo? É o sistema socioeconômico no qual os meios de produção, terras, fábricas, máquinas, capital, recursos, etc., são de propriedade privada. Nesse sistema, o indivíduo tem liberdade para exercer a atividade que quiser, com pouco ou nenhuma intervenção do Estado. Então, no capitalismo, todos os bens de produção, quase todos os bens de produção, são de propriedade privada, são de propriedade das pessoas, das empresas, com pouca ou nenhuma interferência do Estado. As pessoas podem exercer a atividade que quiser, cada um escolhe o que quer ser na vida. O socialismo é o sistema político e econômico no qual o Estado é proprietário dos meios de produção. Os cidadãos são direcionados às profissões pelo Estado. Há um preceito de divisão igualitária de renda. Então, ao contrário do capitalismo, no socialismo, todos os meios de produção são de propriedade do Estado. E o Estado é quem define o que o cara vai ser na vida, que profissão a pessoa vai exercer. E ele tem total controle da produção e da distribuição. Então, é também ele quem determina quanto cada pessoa vai ganhar. Então, num Estado socialista, o governo é quem define quem vai ser médico, quem vai ser pedreiro, quem vai ser engenheiro. E define também o que essas pessoas devem ganhar, quanto essas pessoas devem ganhar. E é o próprio Estado quem paga, já que ele é o proprietário dos meios de produção. Outra coisa muito comum no Estado socialista é que todo mundo deve obediência, todo mundo tem que pedir autorização para fazer alguma coisa ao governador daquela província, ao governador daquele estado, ao governador daquela nação. No caso do socialismo, as pessoas são direcionadas a trabalhar no que o governo tem mais interesse. Comunismo é uma doutrina social embasada no socialismo, segundo a qual todos têm direito a tudo, mediante a abolição da propriedade privada. Defende os mesmos preceitos do socialismo, porém a passagem do socialismo para o comunismo se dá de forma abrupta e radical. Então, o comunismo defende os mesmos preceitos do socialismo, isto é, a abolição da propriedade privada, tudo deve pertencer ao Estado, tudo deve pertencer a todos, o Estado é quem divide isso. Então, o Estado é quem define quanto cada um vai ganhar e quando vai ganhar. O Estado é quem define o que você deve fazer. É a mesma coisa do socialismo, só que no comunismo não há uma passagem gradual, não há um convencimento das propriedades privadas serem vendidas, serem cedidas para o Estado. O Estado fazer assim, uma espécie de estatização. No comunismo, isso é passado na marra, abruptamente. Então, o Estado vai lá e toma. Então, por isso é que se chama comunismo. A economia anterior ao capitalismo. Então, para a gente entender como funciona o capitalismo, nós temos que voltar um pouquinho na história e ver como era a economia antes do capitalismo, para a gente entender por que o capitalismo foi implantado. No século III depois de Cristo, o mundo quase na sua totalidade estava vivendo sob o domínio do Império Romano, cujas orientações eram observadas em todos os seus domínios. Havia uma lógica de propriedade, produção, Estado, governo, tributos e convivência social. Então, o mundo conhecido no século III depois de Cristo, 300 anos depois de Cristo, era um mundo todo dominado pelo Império Romano. O Império Romano foi um precursor do Estado no mundo moderno. Então, o Império Romano tinha lá suas regras, tinha lá uma regra de convivência, de Estado, de propriedade, e tudo funcionava direitinho, muito embora houvesse a tirania por parte dos imperadores romanos.
Contudo, os desmandos dos imperadores romanos e os desgastes provocados por suas ganâncias de conquistas e arrecadações foram criando adversários dentro dos domínios. O próprio exército romano ficou infestado de revoltosos espalhados pelo mundo. Então, alguns imperadores romanos foram gananciosos, eles queriam cada vez mais conquistar mais povos, para ter mais escravos, para ter mais produção, para poder sustentar Roma, porque Roma era praticamente a cabeça do Estado, de todo aquele império. E muita gente que vivia em Roma não trabalhava, vivia dessas arrecadações, e o governo é quem distribuía essa subsistência. Um grupo de nações nômades originárias no Oriente, cujo maior contingente era composto dos turcos, os chamados bárbaros, começou a invadir regiões dominadas por Roma, culminando com a conquista total, determinando o fim do Império Romano por volta do ano 476 d.C. Então, muitas nações dominadas por Roma começaram a se revoltar, contaram com a complacência do exército, até muitos centuriões começaram a passar por lá dos revoltosos, eles começaram a dominar o Império Romano, terminando pela conquista de Roma no ano 476 d.C. Com isso, surgiu uma nova ordem econômico-social no mundo, substituindo o padrão romano estabelecido. Surgiu o feudalismo, cujo poder se concentrou nos proprietários das terras, senhores feudais. Esse poder também era partilhado com o clero, igreja. Então, com a queda do Império Romano, um outro poder o substituiu, que foi o poder feudal. Então, eles tiraram todo aquele conceito de propriedade, tomaram tudo de que eram as pessoas que eram dominadas pelo Império Romano, e eles estabeleceram uma nova ordem social e patrimonial no mundo. E aí prevaleceu o feudalismo. Aqueles senhores poderosos que ficaram com muitas terras era quem dominava o mundo. Esse poderio era dividido com a igreja, com o clero. O clero também tinha seu poder. Os senhores feudais tinham escravos, o clero também tinha escravos, e também tinha propriedades. Assim, a sociedade ficou dividida em 3 camadas: os senhores feudais, proprietários das terras e dos escravos, trabalhadores e donos do poder; o clero, religiosos, representantes da igreja, também proprietários de terras e escravos, trabalhadores; e os escravos, trabalhadores, pessoas desprovidas de bem, destinadas a prestar serviços aos senhores feudais e clero, apenas pela sobrevivência, sem nenhuma remuneração ou direito. Então, com isso, o mundo ficou dividido em 3 camadas. Ficaram os senhores feudais, que eram os donos do poder, o dono das terras, e eles tinham escravos e mandavam nesses escravos. Eles davam para os escravos apenas o suficiente para a sobrevivência, apenas a comida e algum resto de roupa para as pessoas se cobrirem no inverno, principalmente na Europa, que era muito rígido, né? A igreja também tinha poder, a igreja também tinha terras, a igreja também tinha escravos, né? E os escravos eram pessoas desprovidas de bens, pessoas que não tinham nada, eles apenas entravam com o que eles possuíam, que era a força de trabalho. E com isso eles ganhavam migalhas para a sobrevivência. Pessoas que não se submetiam a essas exigências viraram párias, passaram a habitar áreas distantes ao redor dos feudos, não vigiadas pelos senhores feudais. Essas áreas eram chamadas de burgos. Os habitantes dessas áreas eram chamados de burgueses. Então, tinham pessoas que não eram possuidores de terra, logicamente não eram senhores feudais, não eram religiosos, logicamente não pertenciam ao clero, e não queriam se submeter àquele regime de escravidão, não queriam trabalhar apenas pela sobrevivência, apenas pela comida. Então essas pessoas fugiram daquelas terras, passaram a habitar algumas regiões distantes daquelas terras, algumas regiões que não eram frequentemente vigiadas, que não tinham lá representantes dos senhores feudais. Então ali eles arrumaram um terreno fértil para eles viverem. E eles viviam ali nessas localidades que eram chamadas de burgos. E as pessoas que viviam ali, que não eram escravos, não eram senhores de terra, não eram religiosos, eram chamados de burgueses.
Essas pessoas, para sobreviver, começaram a desenvolver produtos, principalmente utensílios domésticos para vender. Passaram a vender esses produtos na região, depois estendendo-se a áreas muito distantes. A comercialização desses produtos significava a troca do bem por dinheiro, capital. Então, se essas pessoas não recebiam comida, não recebiam o mínimo da sobrevivência por parte dos senhores de engenho e nem tinham escravo, essas pessoas precisavam sobreviver. Então elas começaram a desenvolver produtos, coisas que as pessoas precisavam para o seu dia a dia. E começaram a vender esses produtos por troca de dinheiro. Esse dinheiro era chamado de capital. Então, esse capital garantia suas sobrevivências. Como não tinham terras, nem eram sustentados pelos senhores feudais, necessitavam fundamentalmente desse capital, o que lhes fazia agir desesperadamente na busca desse capital. Então, a única coisa que garantia a sobrevivência dessas pessoas era o capital. Por isso mesmo, eles começaram a produzir muito, a viajar muito para vender essas coisas e fazer tudo para manter esse capital, para manter a forma de sobrevivência deles. Os burgueses, através dessas transações, foram progredindo, acumulando capitais. Passaram a comprar bens, inclusive terras. Passaram a explorar quem para eles trabalhava na intenção de gastar o mínimo possível e acumular o máximo alcançado. Com isso, passaram a ser conhecidos como capitalistas. Então, essas pessoas que foram ganhando dinheiro com a comercialização de bens, passaram a ser chamados de capitalistas. Como eles não tinham outra forma de sobrevivência, a única coisa que garantia a sobrevivência deles era o capital, eles faziam de tudo para que esse capital não se esvaísse, para que cada vez tivesse mais capital. O progresso do capitalismo. Os novos ricos, em função da atividade comercial, conhecidos como burgueses, passaram a dominar o mercado, participar da política e na formação de novos estados, regulavam a cobrança de impostos e interferiam na padronização das moedas. Então, essas pessoas foram também os precursores das grandes navegações. Eles viajavam bastante para todo o mundo para vender essas coisas que eles produziam. E com isso, eles foram ficando importantes, eles foram dominando também territórios, eles foram comprando territórios, eles foram interferindo na política, foram interferindo no governo, foram interferindo na forma de troca dos bens, na comercialização dos bens, nos valores das moedas. A expansão da atividade mercantil propiciou as grandes navegações, alcançando todas as regiões do mundo conhecido. Também proporcionou a formação de grupos de comerciantes com o objetivo de custearem as expedições e dividirem os lucros. Então, essas viagens que eles fizeram, eles descobriram um novo mundo, novos mundos, tipo descobrimento da América. Na verdade, naquela época, eles pensavam que iam para as Índias, comprar coisas nas Índias para poder revender, né? E com isso houve o descobrimento do Brasil. Antes do descobrimento do Brasil já tinha havido o descobrimento da América, que ninguém deu lá muita bola, ninguém deu muita importância. E com isso eles começaram a fazer sociedades. Então alguns burgueses, alguns capitalistas se juntaram aos outros, cada um entrava com um pouco de capital para financiar as grandes navegações. O que eles ganhavam naquelas compras e vendas, eles dividiam entre eles. Também enveredaram na área produtiva de escala com relevância na Revolução Industrial ocorrida em 3 fases, de 1750 a 1850, de 1850 a 1950 e a partir de 1950 até a atualidade. Então, os capitalistas que já eram experts em produzir bens e vender, eles começaram a produzir esses bens em escala. De princípio era produzido artesanalmente, depois eles começaram a produzir em escala. E isso veio coroar com a Revolução Industrial. O que foi o pivô da Revolução Industrial? Foi o descobrimento da máquina a vapor. Com o descobrimento do vapor, da máquina a vapor, isto é, energia gerada pelo vapor d'água nas caldeiras, fez com que se construíssem máquinas. Através dessas máquinas se fazia produção em série de bens. Cortava uma peça, antigamente um artesão cortava uma peça de cada vez. Com a invenção das máquinas, essas peças eram cortadas aos montes de uma vez só.
daí você pode fazer a produção em série, muitas coisas de uma vez só. Então, depois do surgimento da Revolução Industrial, alguns acontecimentos foram marcantes, como a concentração dos capitalistas da propriedade dos meios de produção, migração da população dos campos para as cidades, núcleos habitacionais inadequados gerando doenças, falta de emprego para todos gerando criminalidade, alcoolismo e prostituição, ambientes insalubres no interior das fábricas, discriminação entre trabalhadores, mulheres, crianças, idosos, etc. Má remuneração pela mão de obra despendida, exploração dos trabalhadores com jornadas diárias até 16 horas. Então, vamos pensar o seguinte, as pessoas viviam na área rural, então todo mundo tinha o que comer, plantava um pouquinho, criava um bicho, criava um porco, criava um carneiro, todo mundo sobrevivia. Com a evolução da indústria, isso mudou o aspecto do mundo. As pessoas foram obrigadas a sair da zona rural porque aquelas terras que eles ocupavam foram substituídas por plantações de fios, por exemplo, de algodão para produzir fio, de trigo para produzir alimento. Então eles ficaram sem terra para plantar ou para criar. Então eles foram para as cidades seduzidas pela expectativa de trabalhar nas fábricas. As fábricas não podiam absorver tanta mão de obra, então essas pessoas ficavam desempregadas, ficavam morando em guetos. Esses guetos eram um aglomerado de pessoas sem nenhum saneamento. Ali tinha tudo que era de promíscuo, então as pessoas ficavam doentes, as pessoas ficavam alcoólicas, as pessoas pegavam doença porque a prostituição prosperou, porque as pessoas não tinham o que comer e começaram a vender o corpo, aquela complicação danada. E dentro das fábricas também era complicado, porque o ambiente era insalubre, não tinha iluminação, não tinha ventilação, as pessoas trabalhavam até 16 horas diárias, não havia uma proteção para os idosos, para as mulheres, para as crianças, todo mundo era tratado de forma igual, e com isso foi aparecendo também problemas entre empregados e senhores das fábricas, que eram os capitalistas. O surgimento do socialismo. Os precursores do socialismo, Saint-Simon, de 1760 a 1825, e Charles Fourier, de 1772 a 1877, e Louis Blanc, de 1811 a 1882, e Robert Owen, de 1771 a 1858. Essas pessoas já começaram a falar mal do capitalismo, dos males que ele trazia, e propor uma outra forma econômico-social chamada socialismo. Porém, o socialismo foi de fato implantado pelas ideias disseminadas por Friedrich Engels, de 1820 a 1895, e Karl Marx, de 1818 a 1883. Então, esses dois escreveram um livro chamado O Capital. Esse livro é composto de 4 volumes, alguns deles já foram publicados depois da morte de Karl Marx, mas ele continha todas as ideias que eles entendiam boas em substituição ao capitalismo, que para eles estavam destruindo a humanidade. Quais eram as principais ideias de Karl Marx e Friedrich Engels? O sistema capitalista e seus defeitos. O capital mata o homem, a propriedade privada escraviza o homem, a família, a liberdade individual e a religião. Então eles entendiam que o capitalismo acabava com o homem, que a religião existia para que o homem não entendesse o que era bom, para que o homem só na expectativa de um dia ser salvo aguentava todo tipo de agrura. Ele até dizia que a religião era o ópio do povo. Ópio é um derivado de uma planta chamada papuna, que eles tiram uma substância que faz a heroína, faz a morfina, para que as pessoas não sintam dor. As pessoas em estado terminal tomam esse tipo de medicamento para não sentir dor. Então eles achavam que a religião era uma espécie de morfina para que as pessoas não sentissem a dor do presente na expectativa que seriam salvas.
Então eles propunham a liberdade individual, diziam que a família também estava contribuindo para a degradação do homem, né? Então eles tinham algumas ideias meio controversas. Quais são as principais ideias de Karl Marx e Friedrich Engels? Teoria sobre o valor dos bens. Então, na teoria sobre o valor dos bens, ele entendia o seguinte, que os bens deviam ser vendidos pelo que ele custou para ser produzido. Então, a mão de obra e o material introduzido. Qualquer coisa acima disso já não poderia ser acrescido no valor dos bens. Teoria sobre o trabalho, o homem sobre dignidade. Dizia que o homem, porque era a força motriz daquela época, era quem movia tudo, devia ser tratado com dignidade. O entendimento sobre o capitalismo, crise de extinção. Eles diziam que o capitalismo ia ter diversas crises, terminando por sua extinção. Eles previam a extinção do capitalismo. As lutas de classes, proprietários versus proletariado. Ele entendia que para acabar com os males do capitalismo deveria haver uma constante luta entre os que trabalhavam e os que eram donos dos meios de produção. Anarquia de produção, eles entendiam que a produção não deveria ter aquele rigor que os proprietários exigiam. Religião, o ópio do povo, já expliquei, e a mais-valia. A mais importante teoria de Karl Marx era a mais-valia. O que consiste na mais-valia? Mais-valia representa o lucro, representa aquela diferença entre o custo de produção e o que fica com o proprietário. Então, exemplificando, você para produzir um caderno, você gasta em matéria-prima R$5. Você gasta em outros insumos, no trabalho de quem está trabalhando na produção daquilo, mais R$5. Logo, o caderno deveria ser vendido por R$10. Como o proprietário vende ele por R$15, essa diferença ele chama de mais-valia. Essa parte que vai para o bolso do proprietário dos bens chama-se mais-valia. Então, o que isso trazia? Trazia uma desvantagem para o socialismo, porque o socialismo entendia que não poderia ter mais-valia, que as pessoas, os donos dos meios de produção, deveriam vender os produtos pelo seu custo de produção. Isso era incoerente com o capitalismo, porque o capitalismo, você quer ganhar capital, você quer acumular capital. Como é que você vai gastar dinheiro para montar uma fábrica, correr o risco e não ter lucro? Não se coaduna com os princípios do capitalismo. Então, vamos pensar que essas ideias de Karl Marx fizeram com que havia uma dificuldade do Estado se apoderar desses bens. As pessoas não queriam, as pessoas proprietárias dos meios de produção não queriam produzir para não ter lucro, logicamente. Nem queriam repassar isso para o Estado de graça, né? Eles queriam continuar com suas fábricas. E aí já começou a ter digamos assim, um confronto entre capitalismo e socialismo. Vamos falar então onde esse socialismo foi primeiro implantado e de que formas. Vamos falar da Revolução Russa. Ocorreu em 1917, quando Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, liderou uma revolução para derrubar a monarquia, para derrubar o czar Nicolau II. Lenin derrubou o Nicolau II e implantou o socialismo à força, tomando as propriedades particulares. Isso se configura como comunismo. Criou o Partido Comunista. Unificou a Rússia, formando a União Republicana Socialista Soviética, implantou as ideias de Karl Marx, acabou com os tratamentos desumanos praticados pelos proprietários, pelos capitalistas, e foi copiada por diversos países do mundo. Então, Lenin, querendo implantar essas ideias de Karl Marx, fez a Revolução Russa, né? Naquele domínio todo da União Soviética. Ele unificou todas aquelas repúblicas dali do redor, se tornando uma grande república chamada União Republicana Socialista Soviética, mas ele tomou na marra as propriedades dos capitalistas.
Então ele estatizou tudo. Os capitalistas, houve uma grande revolta. Tem um filme que retrata bem isso, chama-se Doutor Zhivago, convém assistir, conta como foi essa Revolução Russa, como foi a tomada na marra desses bens particulares e passado para o Estado. Isso surtiu efeito, porque o Estado passou a dominar tudo, implantou as ideias de Karl Marx, começou a empregar todo mundo, começou a pagar todo mundo. Eles entendiam que daquela forma eles acabaram com os males do capitalismo, que o socialismo é que deveria florescer. A União Republicana Socialista Soviética experimentou um enorme progresso desde sua implantação, tendo sido um dos pilares da vitória dos aliados na Segunda Guerra Mundial. Tornou-se líder de um dos polos em que foi dividido o mundo a partir da Segunda Grande Guerra. Começou a decair nos anos 80, tendo como marco a queda do Muro de Berlim ocorrida em novembro de 89. O fim oficial do regime socialista ocorreu em 1991, com a independência de diversas repúblicas associadas. Então, a União Soviética, dessa forma que ela implantou o socialismo, isto é, tornando-se um comunismo, ela se tornou um espelho para diversos países do mundo. Então, diversos países do mundo também implantaram o comunismo, né? Ela teve um enorme progresso e ficou uma nação muito produtiva, e ela era tão rica que na Segunda Guerra Mundial ela se aliou aos Estados Unidos, formaram o bloco dos aliados e venceram a Segunda Guerra Mundial. Então, lá na União Soviética, agora a Rússia, eles entendem que eles foram os grandes vencedores. Não fossem eles, a Alemanha e o Japão não tinham se rendido. Então, eles acham que foram mais importantes do que os Estados Unidos. Tanto é que todo ano, no dia da rendição, no dia que a Alemanha assinou a rendição, eles fazem um grande desfile militar lá em Moscou, comemorando essa vitória, né? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo foi dividido em dois polos. Então, as duas grandes potências integrantes dos aliados ficaram responsáveis por reconstruir o mundo que estava destruído. A União Soviética pregava o socialismo, os Estados Unidos pregavam o capitalismo, e os países deveriam seguir aquele regime que eles preferissem. Muitos países, principalmente do Oriente, seguiram a União Soviética. Muitos países, principalmente do Ocidente, seguiram o dos Estados Unidos. E o mundo ficou dividido em dois polos. Um lado socialista, comandado pela União Soviética, e um lado capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Só que o socialista, como a Rússia, a União Soviética, tinha tido um grande progresso, eles entendiam que o regime deles era melhor. E eles não queriam que quem estava no capitalismo passasse para o lado deles. Por isso, eles dividiram a Alemanha no meio, inclusive Berlim foi dividido no meio. Criaram o famoso Muro de Berlim, dividindo a cidade no meio. Então, o lado capitalista não podia passar para o socialista e vice-versa. Então, com isso, o mundo passou de 61, quando foi criado esse muro, até 89 dividido, né? Quando foi nos anos 80, a subida no poder na União Soviética de algumas pessoas mais modernas, implantaram lá a perestroika, que era a abertura, né? Que era a transparência. E com isso, aqueles países associados começaram a ver como é que estava funcionando o mundo capitalista. Nessa época, nesse período, foi chamado de período de Guerra Fria, porque havia uma disputa muito grande entre os Estados Unidos e a União Soviética para mostrar quem era o melhor. E isso eles dividiram muito na medicina, na ciência, na guerra espacial. A União Soviética conseguiu mandar o primeiro homem ao espaço, o Yuri Gagarin. Já os Estados Unidos foram os primeiros a conquistar a Lua através do Neil Armstrong, né? Então, houve essa guerra em se mostrar quem era melhor. Nunca houve um tiro, por isso se chama de Guerra Fria. Do lado de cá, do lado ocidental, nós tivemos um país da América Latina, no caso Cuba, que ficou do lado dos soviéticos. Então, era um país ocidental
sendo socialista, recebendo todos os proveres vindos da União Soviética, o que incomodava os Estados Unidos. Bom, mas em 1989, com essa abertura que a União Soviética deu, os países começaram a lutar pela sua independência, começaram a se tornar independentes à força. E aí o pessoal que morava em Berlim começou a ver que do lado ocidental havia mais progresso. Por isso eles resolveram derrubar o muro. Então, em novembro de 89, derrubou-se esse muro. Então, foi o marco da união do mundo de novo. Então, o mundo deixou de ser dividido com a queda desse muro. Tem um filme que retrata muito bem isso, chama-se Adeus Lenin, convém assistir. O fim oficial do regime socialista ocorreu em 1991. Então, em 91, de 89 a 91, foi um período de grandes revoluções na União Soviética, muitos países se tornando independentes. Quais são as desvantagens do socialismo? Uma das causas da queda do socialismo é a centralização do poder, o que propicia corrupção e proibição dos direitos dos cidadãos. Por tratar-se de regime altamente fechado, impediu o acompanhamento das revoluções ocorridas no outro lado do mundo. Desejo de independência dos países vinculados para aproveitar o progresso do resto do mundo. Então, eles ficaram sabendo que o resto do mundo estava evoluindo, tinha muita coisa boa no resto do mundo que lá não tinha. Então, eles ficaram desejosos de passar para o lado capitalista. E com isso surgiram aquelas revoluções. Uma das causas principais da queda do socialismo é a centralização do poder. Então, o poder, quando é muito centralizado, quando tem poucos governando, propicia, digamos assim, a corrupção. Então, a União Soviética, na Rússia, era um dos países mais corruptos do mundo. Todo mundo lá, para conseguir alguma coisa, tinha que molhar a mão de algum chefe, tinha que dar alguma propina. Então, isso também foi corroendo o sistema socialista. Sobrevivência do capitalismo. Não existe sistema econômico perfeito. Todavia, o capitalismo, em virtude da liberdade de iniciativa dos cidadãos, apresenta-se como o sistema mais próximo do desejado, razão pela qual tenha se sobrepujado ao socialismo, atraindo adoção por diversos países do mundo e garantindo sua sobrevivência até os dias atuais. Então, nota-se hoje que o capitalismo, mesmo não sendo perfeito, sobreviveu. Existe hoje no mundo e grande parte dos países do mundo adotam o capitalismo. Qual a sua principal vantagem? É permitir ao cidadão que faça o que quiser. Então, o Estado pouco interfere, o Estado não é dono dos meios de produção, os meios de produção são particulares. Para dar sequência à existência desse capitalismo, nós vimos o neoliberalismo, que era exatamente a desestatização, o Estado vendendo os seus bens, o Estado vendendo os meios de produção. Aqui no Brasil nós vimos mesmo diversas empresas que eram de poder do Estado, que eram estatizadas, serem privatizadas, serem vendidas. Isso foi um caminho inverso para fortalecer o capitalismo. E isso começou na Inglaterra, quando era a Margaret Thatcher a primeira-ministra. Ela começou a vender os bens do Estado, começou a privatizar as empresas e acabou diversos problemas que tinha lá, tipo greves, tipo ineficiência do Estado, e isso fez com que o resto do mundo copiasse. Então hoje o capitalismo está reinando. Na reunião de hoje à noite nós vamos discutir mais sobre isso. Espero que vocês leiam, assistam a aula e apresentem as dúvidas na aula de hoje à noite. Boa noite.